que vem ocorrendo no dia 28 que passou, e a gente queria deixar bem claro alguma explicação. Está aqui o assessor jurídico e o funcionário Marcelo, que possa nos ajudar, esclarecer, e também do Poder Executivo, quem puder, secretário de Fazenda, secretário de Saúde, para se explicar melhor, para a gente chegar a um bom senso e deixar esclarecido os fatos que ocorreu até em reportagem, na INTV, a imprensa ouve o nosso amigo secretário, ele questionou que a matéria estava aqui há um tempo parado, mas a matéria que está aqui também chegou dia 27, devido ao feriado e sessão solene que a gente viu. Foi a primeira sessão, foi a terça-feira, para a gente ler a matéria, para ser apreciada por um trâmite legal. A gente sabe que a gente tem que passar para as comissões, mas aqui, para ajudar até mesmo o fato, que a gente sabe que os médicos estão aí ocorrendo atraso dos pagamentos, a gente procura todos os vereadores e comissão que representa para a gente dar o não tempo hábil, botar para votar, analisar, mas está aqui para trocar ideia e esclarecer para cada um de nós e até mesmo a imprensa que se encontra aqui presente. Gostaria de falar alguma coisa aqui a respeito da matéria. Vou deixar o Alex, se quiser explicar o fato, e também ao Marcelo, nosso funcionário da casa aqui. Gostaria, doutor Alas, sempre que pode conversar, a imprensa, se quiser também, tem a cadeira aqui, fica com a vontade aqui, o Pedrinho, o nosso amigo Cardoso, o doutor Flávio, pode ficar aqui que a gente está aqui para... Não, mas está ouvindo bem, qualquer dúvida, para contribuir, ajudar da melhor maneira possível. Entendeu? Em relação ao Alex, se quiser colocar e questionar alguma coisa, começa pelo Alex e a gente depois passa aqui a nossa assessoria jurídica em relação a explicar sobre a matéria. Coisa do Rui. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de saber qual a dúvida que vocês têm sobre o pedido de implementação. No caso, vereadores. Pode? Pode. Olha, a dúvida da nossa casa é sobre a suplementação de preço de 750 mil. No nosso TV, você não precisa de 750 mil. Quando fizemos o pedido desse ano aqui, você gentilmente, o Ricardo explicou, aí posteriormente pedimos quais são as anotações daquelas duas, o saldo financeiro daquelas duas anotações. Eu não tive ontem. As duas que tem o valor de 500 mil numa e 200 na outra. Não é? Por isso aí, dá a entender que vocês não precisam de 755 mil. Olha só, a princípio, me pediram para fazer um levantamento o que fosse precisar até o final do ano. Eu tenho 500 mil com 750, eu tenho 1 milhão e 200. É justamente os 4 meses que faltam para o ano. O que aconteceu com a nossa prefeitura, o que foi combinado no ano passado, antes de eu fazer o orçamento, os médicos seriam pagos metade União, metade própria. Quando eu falo União, são fontes de recursos do governo federal, fundo a fundo. E recurso próprio são provenientes de INSS, FPM. Só que esse ano
Teve o caso do Colégio Nudinara, não sei se todo mundo aqui sabe, a prefeitura agora é obrigada a pagar quase 130 mil por mês. Isso prejudicou muita gente e a gente passou a usar para pagar os médicos só recurso do convênio de união, recurso federal. O que aconteceu de sobrar na fonte de recurso próprio. Antes de vocês votarem o projeto de lei 40, foi um pedido para lá, um requerimento da casa, pedindo o anexo 11, que é o comparativo. Só, gente, que esse comparativo, ele não é muito específico. O Marcelo Traquilho pode até explicar melhor. O que acontece? O anexo 11, ele consolida as despesas. Por exemplo, se eu tenho um programa de trabalho que é a manutenção do hospital, lá eu tenho 4 despesas de recurso, de despesa de pessoa jurídica, que é específico para pagar os médicos. Só que esses 4, a gente trabalha com fonte de recurso. Um é recurso próprio, outro é recurso do Estado, um é recurso da União e o outro é royalties. O anexo 11, ele consolida os 4 e mostra para vocês que a gente tem um saldo de 587 mil. Realmente a gente tem esse saldo, mas a gente tem esse saldo na fonte de recurso próprio. Só que no dia 10 de outubro, que foi o primeiro pagamento do médico que está atrasado, a gente não tinha o valor total para pagar os médicos de recurso próprio. A gente pediu a vocês a fonte de recurso União para complementar com o próprio para poder pagar os médicos. Para pagar o mês, sim. Não tinha para pagar o mês. Todo de próprio não. A gente tinha lá uns 200 mil próprios. Mas tinha tanto próprio, 200 e poucos mil. A gente tinha dinheiro. Uns 200 mil não daria para pagar os médicos da folha. Os médicos. A gente precisaria da parte orçamentária para complementar, porque a gente tinha o dinheiro da União. Por isso que a gente pediu vocês na fonte de recursos da União. É bem específico quando eu peço que eu coloco o código da despesa. Se vocês forem pegar o balancete da despesa aqui, vocês vão ver que eu pedi a despesa 317, que é a fonte de recursos da União. Por isso a gente está pedindo, Reinaldo, 750 mil, que é mais ou menos a conta que a gente fez para poder complementar a própria União e a gente poder pagar os 4 meses do médico que faltam até o final do ano. 4 meses como? 4 meses comigo. Venceu dia 10 de outubro, um mês. Mas em agosto nós não demos sustentação a você, não? Pagou de agosto. Pagou de agosto? Pagou de agosto. Pagou agosto? Agosto que venceu dia 10 de setembro. Setembro. Setembro pagou, não pagou. Não pagou? Mas setembro nós demos sustentação dele, não? Foi para pagar o de agosto que estava atrasado. Ah, o de agosto está atrasado. E o que nós demos em julho? Vocês estão dando por mês. Todo mês vocês dão uma quantidade que só dá para pagar um mês. Então, porque se estamos dando todos os meses, A conta de pagar um mês. está atrasado. Não, olha só, vocês estão dando Eu todo tenho mês. 597 lá de dotação para pagar. Especificamente, o Marcelo vai explicar ao senhor, porque está ali especificamente para pagar médico. Mas é para médico. Então, e por que o senhor, você não pode pagar o médico? Só eu não tenho onde empenhar, amigo. Dessa forma, quando há concessão pelo legislativo, desculpa, boa tarde, bom dia a todos. Quando há concessão pelo legislativo, ele já está devendo um mês, é o que está acontecendo aqui. Ele está pedindo a suplementação para pagar o vencimento que seria 10 de outubro. Aí, o secretário da saúde vai para a MTV falar que essa casa não vota. Aí está com brincadeira com essa casa, não é não? Nós nunca deixamos de votar para funcionário, nunca deixamos de votar para saúde, nunca deixamos de votar para médico. Olha só. Aí o secretário vai para a MTV usar essa casa que nós não votamos. Diga para ele. Diga aqui, por favor. O vereador, bom dia. Boa tarde. Eu nunca tive problema com essa casa. Eu sou só um minutinho, por favor. Eu sou talvez o único secretário,
Todos os vereadores que estão aqui presentes, fora o senhor, eu não tive a oportunidade de conversar, todos os vereadores dessa casa nunca tiveram problema. Só um minutinho, por favor. Quando a InterTV foi me procurar, Alex, refresca a minha memória, quando foi a primeira vez que o pedido de suplementação veio para essa casa? Qual a data, você lembra? Primeiro pedido, antes da separação da matéria só da saúde. Quando estava embutido no pedido de suplementação O total. primeiro pedido que veio para cá foi em junho ou julho. Em junho ou julho, vereador. Aí sabe o que acontece? Vai voltando mês a mês. Mês a mês. E a saúde vai sendo empurrada. Tem hora que não dá, vereador. Sabe o que acontece? Foi pedido para que fizesse uma separação de toda a suplementação da saúde. Estou mentindo, Bruno Batista? Vocês sabem isso. Vocês, o senhor tem esse conhecimento. Sabe disso, sabe, Wallace? Não foi? E foi feita a separação de toda a suplementação que a saúde precisava. Essa matéria que foi lida na terça-feira passada, lida. Não foi lido terça-feira passada? Falar para o senhor, foi lida agora na terça-feira. Então, foi lida nessa terça-feira. Terça-feira agora. E ela chegou nessa casa no dia 27. O presidente deixou bem esclarecido aqui que ela não foi lida na terça-feira, do dia 27, porque nós tínhamos um convite dos pastores, e nós, na quinta, não, senhor, na terça-feira. Foi na terça-feira. Na terça-feira. Não teve sessão aqui. Não houve sessão, nós pagamos uma sessão para nós ir Então, com agora dos pastores. Só para finalizar para o senhor. Aí, a matéria foi para a ordem do dia ontem. Leu e ela ia ser votada na quinta-feira agora. Será amanhã. Aí a Vossa Excelência, o senhor vai para lá e dizer que os vereadores não votaram na matéria. não votaram. Peraí, não votaram. Mas o senhor, peraí, ela chegou no dia 27, nós temos um prazo de 6 anos da nossa casa só para ser votado. Seu Manuel, eu quero dizer ao senhor o seguinte: na terça-feira, quando não teve sessão nessa casa, a matéria já estava aqui. Só um minutinho. Ao meu ver, não sou político, tá? Ao meu ver, saúde é prioridade. Entendo, compreendo, acho que o convite tem que ser cumprido, vocês são pessoas públicas, têm que participar do movimento da sociedade. Agora, a saúde é prioridade. Que não fosse votado, mas pelo menos lida e tomar conhecimento por todos poderia ter sido. Poderia ter sido. Eu não estou aqui para falar como deve, como não deve. Eu não sei regimento de vocês, eu não estou aqui para isso. Eu já estava sinalizando uma situação que já estava caótica. E vocês, antes de vereadores, como pessoas do município, têm esse conhecimento. O que eu não vou mesmo aceitar é aquele negócio de que isso aqui não é desse jeito não. Tem que ser assim. Aí manda para lá, aí eu te refaz, aí manda para cá. Ah não, que eu tenho 15 dias, vai ser lido, aí tem que. Isso não é, ao meu ver, a saúde não está sendo vista como prioridade. E eu estou aqui para tratar uma prioridade. Quando a InterTV foi me procurar, antes da InterTV me procurar, eu já tinha falado com alguns vereadores e tive a informação que isso seria votado. Por isso, só um minuto, por isso eu estava tranquilo na terça-feira, quando foi lida a matéria, eu estava, como é uma situação de prioridade, entendeu? Dentro do município, até porque na terça-feira os médicos já haviam parado, eu pensei que essa casa, como das outras vezes, se comportaria de uma forma diferente. Não, gente, vamos pegar isso aqui, vamos resolver. Só que assim, infelizmente, essa burocracia, esses prazos se estendem muito. E a saúde não pode esperar. Entendeu? Quando a InterTV foi me procurar, eu só falei a verdade, eu não falei nada de diferente. O senhor não falou a verdade. Mas o senhor poderia ter falado que foi lido na terça e nós ia votar na quinta. Mas isso eu falei. Isso eu falei. Secretário, eu não procurei a Vossa Excelência, porque eu, neste governo do Josimar, o senhor pode ter certeza, como pessoa do senhor, eu estou até admirando pelo seu trabalho, o senhor está fazendo um trabalho muito bom, mas só pode ter certeza que lá procurar o senhor, para mim,
Só que for um caso de muita emergência, procurar o senhor. Agora procurar o senhor lá, tem que parecer direito, eu não vou procurar o senhor não. Eu fico triste porque assim, quando os vereadores vão procurar, isso eu já falei várias vezes, não foi para um nem para dois, foram para todos, se não me engano. Eu quando atendo um vereador lá dentro, eu não atendo o vereador, eu atendo o munícipe que ele está pedindo por ele. Muitas das vezes o vereador não vai lá, mas ele me liga falando o seguinte: Ney, eu posso mandar um senhor assim, 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 que não sei se é aonde, eu estou mentindo aqui, alguém? Para que você possa tentar resolver o problema dele? Ney. Eu nunca deixei de fazer. Ney, Entendeu? é só um minutinho. Vamos nos concentrar no projeto 40. Alex, A gente foi convocado para isso, gente. Vamos falar da suplementação. houve uma convocação, né, no seguinte, até peço desculpas, né, para quem foi convocado, que eu acho que deveria ser convidado, tá? Peço desculpa mesmo, pelo menos é o meu sentimento, acho que seria de convite, porque a nossa ideia é de debater o assunto e resolver da melhor forma para a municipalidade, não para a Câmara, nem para o governo, mas para a municipalidade. Mas o que eu gostaria de falar, e nós estamos debatendo o assunto, é importante que se debata o assunto. Primeiro, como foi dito, eu não sei, pelo socialista Manuel Santos Ferraz, com relação a alguma liberdade dita pelo nosso secretário na InterTV, o que chegou a minha informação, Ney, secretário, o que chegou a nossa informação, eu gostaria depois de perguntar se é a verdade isso, que o Vosso Senhoria disse que a InterTV, eu não vi, não posso afirmar, que foi 60 dias que essa matéria já estaria aqui. Então, o que chegou a meu conhecimento. E o que eu sei é o seguinte: a matéria está na casa no dia 27, até hoje são 9 dias. Se não foi votado na terça, e aí, se houve um problema no pagamento, há de compreender e aceitar de que a casa tem responsabilidade e tem a saúde como prioridade, tá? Sabendo do seu atendimento, tanto é que eu fui propositor da moção de aplauso à Vossa Senhoria, pelo nosso diretor, a Câmara, fui propositor, mas a Câmara votou por unanimidade, ninguém discordou, né, do merecimento de ambos os agraciados, tá? A questão que nós estamos discutindo que é algo muito mais complexo. 9 dias, eu acho que a gente tem que dar prioridade à saúde, mas a gente tem também que é algo muito normal para se ser discutido, e aí colocar uma responsabilidade na casa é uma injustiça. É algo muito normal, só que nós estamos falando em 9 dias. E essa casa solicitou essa reunião hoje, justamente para poder resolver o problema. Né? Claro, a intenção é resolver o problema. E aqui não tem, aqui nesse momento não tem oposição nem governo. Aqui está sentando, por isso que a Câmara se colocou de uma forma muito democrática, e parabeniza todos os regimes da casa, pelo espírito altamente democrático, em sentar, né, com toda a sociedade e com todos os representantes, com parte dos representantes do governo, para estar discutindo o assunto, não colocando em questão quem é governo e quem é oposição. Então, isso demonstra, né, por parte da Câmara, a democracia que a cada vereador aqui tem um comprometimento com a sociedade. Tá? Então isso demonstra isso, que a Câmara não está mal intencionada em momento algum. Não estou dizendo que Vossa Senhoria também fez esse tipo de acusação. Só que eu peço ao nosso funcionário, né, que está aqui presente, para que ele possa explicar o que veio, o porquê, o motivo desta casa solicitar a vocês, que é a nossa dúvida, e aí, né, nós somos perdões a sinceridade ou a palavra, no assunto, nos tornamos um pouco ignorantes na questão, né, mas nós temos o nosso, para isso a gente tem assessor, para isso o prefeito tem o secretário de Fazenda, para isso que ele tem o secretário de Administração, para isso que é para cada área, certo? E relativo especificamente a esta área, eu gostaria que o nosso funcionário explicasse o porquê dessa reunião, que é com relação da nossa dúvida, que é a questão que tem, se diz aqui no documento que existe 596 mil reais, e tal, e é só por isso para poder explicar, mas não dizer assim, porque senão vai ficar uma coisa como, se aqui são 10 homens, 10 não, né? 9 homens maus e uma mulher má. E não é isso. A Câmara não está querendo aqui barganhar nenhuma condição com o governo para aprovar a saúde. A Câmara não quer aqui colocar e deixar, a gente não acha injusto também a posição dos médicos, porque ninguém trabalha aqui 2 meses.
sem receber. A gente não acha injusto a reclamação e a reivindicação do secretário. Não achamos. Por isso convidamos para vir aqui e colocarmos os pratos limpos e resolver o mais rápido possível. Agora, são 9 dias, é muito pouco tempo, tá? Eu acho que é um tempo super claro. O que tem que acontecer? A matéria vir com mais antecedência. E aí, pô, não é dia 27 que veio? Já. Não é dia 27? Foi dia 27. Mas 10 de outubro já sabia que não tinha dinheiro para pagar. Tá, mas que veio para cá foi dia 27. Então, o que tornou conhecimento nosso, é só para esclarecer, que eu acho importante, entendeu? Alguém soube da matéria no dia 27? Ninguém. Então, 9 dias, ou 10 dias, 9 dias, é o tempo, acho que é muito. Então, se há, me perdoe a sinceridade, se há alguma falha, a falha está no tempo que a mensagem saiu de lá para cá. A mensagem poderia vir antecipadamente. São 9 dias. A Câmara não está protelando tanto tempo assim. A Câmara não protelou tanto tempo assim. Acho que é um prazo muito razoável e a gente está sentando para resolver isso aqui. Só queria colocar essa questão para não dizer assim, os caras são mal, não querem que os médicos cresceram, quer que a municipalidade pague por isso, por causa de oposição à prefeitura. De forma nenhuma. É só para deixar isso tudo bem claro. Só para completar aqui, ó, secretário, jamais eu vou votar contra a saúde, contra a educação, contra a funcionária dessa casa. Só pode ter certeza disso, que jamais os novos vereadores aqui vão fazer isso. Só para completar, eu minha fala hoje, eu vou não falar mais. Gente, só para resumir aqui, o problema todinho foi o projeto de lei 40. Vocês vinham votando todo mês para médico. No projeto de lei 40, nós pedimos a despesa de 317.550 mil. E vocês pediram, vocês foram orientados por alguém, não sei por quem, que teria saldo através do anexo 11. A confusão toda foi aí. Nesse projeto de lei, vocês não votaram nada para médico. Aí que começou o atraso. Só para deixar bem claro, o problema todo foi no projeto de lei 40 que veio para cá no dia 7 de outubro. Está aqui protocolado pela Câmara. Então quer dizer que no dia 7 de outubro, boa tarde a todos, presidente, secretários, funcionários. Então quer dizer que no dia 7 de outubro veio para cá o projeto 40, nós votamos, mas excluiu os médicos. Sem os médicos. Então quer dizer que nós estamos em novembro, 2 meses de atraso, já não seria culpa da casa. Não. Esse do dia 10, esse do dia 7, se vocês tivessem votado, já teríamos pago o mês de outubro dos médicos. Ficaria um mês atrasado. Não. O mês vai vencer agora dia 10. Então, a matemática tá bom. Não, cara. Vai vencer 2 meses agora dia 10. Então vai vencer 2 meses? É. Foi anunciado 2 meses. E, na verdade, a gente paga dia 10, mas é referente ao mês de outubro. A gente está devendo eles no mês de setembro e de outubro. Para receber. Eles não trabalham, eles não recebem para trabalhar, eles trabalham para receber. Exatamente. Isso. Senhor presidente, gostaria de dirigir ao secretário a respeito. Eu tenho 2 questionamentos a ser feito e no qual eu tenho debatido sistematicamente nessa casa. O primeiro é que, segundo a lei 8666, que dispõe dos contratos da administração pública, esses contratos não podem paralisar por falta de pagamentos públicos, né, por falta de pagamentos antes de 90 dias. Então, o meu questionamento em relação ao posicionamento, inclusive, do hospital, das empresas prestadoras de serviço do hospital, é que esta paralisação hoje ela é ilegal. Então, eu sei, eu entendo, porque quem trabalha precisa receber, mas esse questionamento é um questionamento de fiscalização que a casa precisa ter. Essa é a nossa fiscalização. Essa questão, eu queria pontuar que essa questão do que está errado, do que não está errado em termos de datas, de pagamento, eu acho isso uma coisa muito, muito pequena e fácil o problema que nós estamos vivendo hoje. Então,
Eu tenho esse questionamento a respeito do posicionamento das empresas prestadoras de serviço do hospital, e uma vez que a Lei 8666 é clara e os contratos para prestação de serviço, elas também são claras. Então, nós sabemos que hoje essa paralisação é de forma ilegal, e que cabe ao chefe do executivo e aos ordenadores de despesa tomarem as devidas providências, porque aí nós não sabemos o que está nos contratos. Meu segundo problema, e é uma coisa sistemática, que às vezes eu sou até um pouco mal interpretada a respeito do meu questionamento, é o seguinte: eu solicitei em outubro, quando veio o primeiro pedido de suplementação das empresas contratadas a favor do médico, eu solicitei que fosse me informado todo o processo licitatório, quais são as empresas, os valores e quem são os prestadores de serviços de cada empresa. Nós estamos falando aqui num montante, e eu não estou questionando aqui o valor de 200 e poucos mil, até porque o prefeito às vezes pede 100 mil de diária, 100 mil para o seu gabinete, e a gente sabe de uma prestação de serviço de 200 e poucos mil. Então, o questionamento dessa casa, e eu, secretário, não fui respondida a contento pelo chefe do executivo a respeito dessas empresas. Ora, nós somos uma casa de lei e nós precisamos votar aquilo que nós sabemos. Votar às escuras e falar, hoje o pagamento dos médicos é 280 mil. Tá, mas quais são as empresas? Quem prestou serviço? Quais foram os procedimentos? Eu acho que é isso que a casa precisa questionar. Não é apenas a data do que foi implementado ou não, mas esse questionamento da casa, ela precisa vir à tona. Porque, na verdade, senhor secretário, a gente ficar votando, vamos votar 300 mil, vamos votar 200 mil, e liga para o diretor do hospital, quanto é? É 287 mil, mais 13 mil de procedimento. Então, isso fica uma coisa muito vaga. Então, eu acho que essa casa precisa estar ordenada, nós precisamos dessas respostas, inclusive do chefe do executivo. Nós reiteramos o nosso requerimento dessa casa, aprovada por todos os edis, não foi somente eu, todos os edis aprovaram, para que nós possamos estar votando essa suplementação de uma forma muito consciente. E eu acredito que todos vocês, inclusive o secretário e o diretor do hospital que está aí, sabem com clareza que não tem nenhum problema em relação a isso. Então a gente não entende que às vezes a gente fala assim, a Avelina não quer votar. Queria até esclarecer isso, doutor Wallace, que não é esse o meu questionamento. É só essa questão assim, vamos votar. Porque se nós soubéssemos, por exemplo, tanto do hospital, a empresa presta serviço, a empresa tal presta serviço tal, como tem em todos os municípios. Nós temos aí no Rio, nós temos em Cantagallo, nós temos em vários lugares empresas prestadoras de serviço. Se fosse colocado para nós e falasse para a gente exatamente o que está aqui, a prestadora de serviço de empresa tal recebe pelos valores tanto, mensalmente, não existiria isso, porque nós saberíamos que precisaríamos de dar R$1 milhão até o final do ano. Mas o código, por exemplo, 39, 33, ele versa, se a gente aprova e fala que vem, o prefeito fala que paga o médico, ele pode não pagar. E aí entra o questionamento do posicionamento daquilo, da sua responsabilidade, da responsabilidade do diretor do hospital, com também as informações que nós não temos aqui. Então, eu acho que falta do executivo, Alex, um pouco dessas informações, porque eu já solicitei, aliás, em julho, que eu solicitei, para que a gente aprovasse isso, inclusive, o ano inteiro, 6 meses. Porque a suplementação, gente, é algo que nós precisamos fazer. Se é 1 milhão, se é 2 milhões, se é 3 milhões, se é 7 milhões, que seja, mas que seja de forma clara. E, infelizmente, o executivo falhou nessas informações para a gente, e isso também eu acho que gerou mal entendido. Deixa eu passar para você.
Primeiro, com relação ao período de 90 dias, está correto. Isso aí foi uma informação que eu mesmo passei para todo mundo que me procurou, inclusive o Dr. Wallace, não foi? Eu falei, olha, a primeira informação que eu tive foi na segunda-feira cedo, que foi feriado, na segunda-feira, eu ainda estava em Niterói, e eu fiquei sabendo por uma pessoa que eu estava em greve. A primeira informação que eu dei a essa pessoa, que também veicula informações pela internet, foi a seguinte: se está em greve, é ilegal, porque as prestadoras de serviço médico, elas não podem parar se não houver um atraso acima de 90 dias. Foi a primeira informação para você. Eu liguei para o Dr. Wallace e falei para ele o que está acontecendo. Ele me passou o que estava acontecendo. Agora, como eu vou me comportar com relação a isso, aí é comigo, entendeu? Porque nós temos aí segunda, terça, quarta, hoje quinta. Assim que a gente normalizar a situação, aí sim eu posso me posicionar com relação aos médicos. Mas o primeiro posicionamento meu, eu deixo claro para todos os médicos, não é só com o Wallace, é para qualquer um. Ontem eu saí do hospital, era 10 horas da noite. Mas, secretário, sim, antes mesmo do senhor dar a informação à InterTV que o senhor fez, que desagradou a casa, no caso, o senhor poderia falar que no caso dessa lei, mas poderia, isso, no caso, culparia até a empresa prestadora de serviço. Não, mas veja bem, não, isso foi falado. Eu quero que vocês entendam o seguinte também. Vocês, até mais do que eu, acredito, sabem que, me perdoe até o pessoal da imprensa que está presente, a gente fala e as coisas, até eu ouvi isso dentro de tal cara. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa fala outra coisa, e a pessoa fala outra coisa, e a coisa fica desse tamanho. A primeira informação que eu passei é que a greve era ilegal. Quanto ao questionamento da InterTV, mais uma vez eu vou voltar a falar, o que eles me perguntaram, eu respondi. Em momento algum, até respondendo o que o Jadson me perguntou, em momento algum, eu virei para qualquer um da InterTV, uma pena que eu não tenho, não gravo ligação. Eu não ciúme nessa história de InterTV, porque a imprensa que está aqui, que dá informação à população aqui, sim, não é a InterTV. Quando morre 5 pessoas aqui na cidade, eles vêm atrás, como o Urubu, desculpa o nosso colega lá de trabalhar, aí o senhor pega no momento da informação. E só para aproveitar que eu fiz essa intervenção ao amigo e vereador Edson, são coisas distintas. O contrato é ilegal, então, se o contrato da greve é uma coisa distinta. Ele pode recorrer ao Ministério do Trabalho, sei lá, à Justiça Comum, e tem nada a ver com a suplementação. Você não sabe esclarecer para a gente aqui, é que os 597 mil reais que estavam lá, não sei se foi falha de lá ou da interpretação daqui, que esse valor não era o suficiente por causa do recurso próprio, que é pouco, em função dos outros gastos, agora do milionário e tal. Então, como a interpretação daqui, certamente, de 597 é suficiente. Então, o assessor me disse aqui numa entrevista para mim, não temos aquilo que não era preciso. O que tinha suplementação não tinha, considerando que a suplementação existia, e ela existe. Mas não sei se faltou fazer de mim uma explicação. Tem a suplementação aqui, mas não falta esse dinheiro, não dá para gastar, porque precisa estar na saúde. Geraldo, só um minutinho, não querendo te cortar, a parte, quando eu mando para cá, a parte técnica, quando eu mando a despesa do programa de trabalho, a parte técnica, ela sabe aonde é. Não tem essa questão de vir para cá, que tinha aqui, não tinha ali, não. Vem tudo especificadinho, inclusive o número da despesa onde é suplementar. Não tem como haver equívoco. Vereador Batista, presidente, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Antes disso, avisar o doutor Wallace que o Cláudio está lá no hospital, a polícia está lá obrigando os médicos a atender. Estou indo para lá agora. A pergunta que eu quero fazer a algum secretário que possa responder é o seguinte: se tem, se não tem, tem que se votar para aprovar. O que não pode é a população ficar sem um atendimento. Que os vereadores têm que saber se o dinheiro existe, se não dinheiro existe, isso é um detalhe. O que eu pergunto agora é o seguinte: a suplementação que está para ser votada atende os médicos, o pagamento dos médicos até dezembro, por exemplo?
Ou vai ter que pedir mais uma suplementação lá na frente? Se botar os 750, eu acredito que atenda, até porque o pagamento médico não é fixo. Ele no mês é 200%. Então, deixa o secretário falar, por favor. Porque o que acontece, desculpe, secretário, antes do senhor, só para corroborar aquilo que eu estou falando, é o seguinte: a gente que acompanha aqui diariamente, né, toda terça e quinta nós estamos aqui, não nesse governo, mas em outros. Tá, os vereadores com mais mandatos aí, o Reinaldo, o Edson, a gente está, o Paulo está aqui há 5 mandatos, eu estou indo para o 4, no próximo. Então a gente está aqui toda terça e quinta. O que a gente quer saber é que fica esse negócio de suplementação, e agora a gente não está em dúvida se ia para o 3º mês de dívida dos médicos, porque os órgãos falam isso, se vai para o 2º ou se só tem um atrasado. Júlio. As informações chegam a essa. Então o que eu gostaria de saber é o seguinte: a população aprovando essa suplementação vai ter médico até dezembro, até janeiro, ou o mês que vem vai ter que haver uma outra suplementação? Não, botando 750, acredito eu que mantendo esse valor aí de 280, dá para pagar até o final do ano. Não tem problema. Então por que falou 2 meses? Por que está em greve? Aí no caso é isso que eu estava falando. A culpa é da Câmara, mas está lá a polícia para fazer o médico atender. Então tem que culpar a empresa. Olha só, eu ia até responder o Júlio, ele saiu olhando, deu tempo. Júlio, essa questão que você falou aí de suplementação. É muito fácil. Nós temos aqui uma lei orçamentária para o ano que vem. Sim. O artigo 4º que pede 30% em cima da lei para o ano de 2016. É só os vereadores votarem. Acabou o problema de suplementação. Porque hoje libera 1%, é isso? A lei orçamentária está pedindo 30%. Vota os 30%. Nós não vamos pedir suplementação mais. Não, eu sei, eu não estou entrando em detalhes sobre isso. Eu estou só respondendo ao que ele me perguntou. A partir do momento que botar os 30%, nós vamos fiscalizar como? Esse ano, o primeiro pedido de suplementação nosso foi em julho, cara. A gente trabalhou 7 meses sem pedir suplementação. Só que chega uma hora que não dá, cara. Não dá. Vocês podem ir observar e ligar para as prefeituras vizinhas nossas. Isso é uma coisa normal que acontece e sempre aconteceu, vocês sabem disso. Eu não entendo porque tudo isso aqui só por causa de um pedido de suplementação. Pode ser esse Deus. Não é, irmão. Mais esclarecimento que eu boto aqui, não tem como colocar mais. Eu não sei se o senhor viu o meu requerimento. Não vi não. Então, esse requerimento. Sobre os procedimentos, não. Acabaria com todos obrigado. esses problemas, porque eu tenho absoluta certeza, porque nós saberíamos exatamente, claro que existe, como é a prestação de serviço do médico, e existe, por exemplo, um procedimento cirúrgico. Nós não podemos contar com esses 280 mil que oscila, a gente não prevê acidentes. E aí não são iguais. Agora, se houvesse as respostas do executivo dizendo que no cálculo mês de 2013, 2014, nós não teríamos esse problema. Mas o que faltou foi a questão da informação, e aí eu digo mais uma vez, que é o que o executivo tem pecado. E tem colocado a situação da casa, que precisa colocar com clareza, de uma forma muito delicada. Então, me desculpem a clareza, mas falta sim, eu analiso, eu sou relatora de finanças e orçamento, secretário Alex, e tenho muito respeito e admiração por você. E falta sim informações, como essas questões do médico, que é uma coisa assim, né, que está gerando uma polêmica, e justamente por essas não respostas do executivo há pouco tempo. Nós estamos reiterando novamente as questões das licitações e das contratações e das prestações de serviço, para que assim nós podemos fazer isso com muita garantia. Aqui, deixa eu só botar um ponto. Só um minutinho, só um momentinho, só para botar um ponto.
Eu vou me comprometer com a Adeline, até com o Reinaldo, se ele também estiver interessado. Me dá 10 dias. 10 dias para eu pegar isso lá, olhar, ler, entender, preparar e mandar para vocês. Eu não tenho problema com isso. Essa questão da clareza, eu acho que assim, tem que ser claro mesmo. Entendeu? Não tem porquê. Não é que tem que ser claro mesmo. Não tem porquê não ser claro isso. Isso aí é uma informação que está disponível. Até, por exemplo, eu tive a visita do Tribunal de Contas lá, ficaram uma semana dentro da secretaria, assim, problema nenhum, problema zero. Olharam tudo que precisava olhar, prestação de conta, médico, exame, laboratório, tudo. Então, assim, essa documentação, não é, eu só não tinha essa informação. Isso não chegou para mim. A minha preocupação é o seguinte: o Alex falou, e o Wallace comigo ontem aqui, essa semana, que os 750 mil é para pagar os 2 meses que vai completo agora, aliás. Se foi o pagamento do hospital, giro parte de 300 mil, são 600. Como é que os 750 mil vai dar até o final do ano? Vou explicar. Eu expliquei para a Adeline, ela entendeu aqui. Alex, você me corrige se eu estiver. Vamos fazer uma conta redonda de 300 mil que você está falando. Tá? Eu estou pedindo 750. 2 meses dá 600. Me sobra 150. Só que eu tenho uma beirada de recurso próprio. O que eu tenho de recurso próprio não banca a minha despesa, mas eu tenho um pedaço. Então, com esse pedaço, no final eu chego ao valor que eu preciso até o final do ano. Não é isso, Alex? Quanto eu tenho? Não, eu não sei te informar de cabeça agora, mas o que eu tenho, Alex pode dizer. Gente, olha só, a gente trabalha com previsão. Até porque eu posso dizer para o senhor agora, que mês que vem eu vou gastar 300 mil dos médicos e posso gastar 280. Assim como posso gastar 310. Ô Ney, e não é só isso, cara. A gente depende também de receita, gente. A gente pode ter uma receita boa, como pode ter uma receita ruim. O que eu quero dizer a gente para não vocês pode é o prever, seguinte, o orçamento é feito em cima de previsão, cara. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando eu boto a minha cara aqui para bater, chego, recebo quem quiser, quem bater na minha porta vai ser recebido, vocês estão passados a saber disso, embora o senhor diz que não vai, mas tudo bem, é um posicionamento seu. Eu digo que eu não vou. Sim, não, no caso de muito urgente, sim, eu estou falando. Certas coisas eu não vou, porque esse governo que está aí, esse prefeito está aí. Sim, mais uma vez eu vou dizer para o senhor, eu não sou político. Tá? Desde a primeira vez que eu vim aqui, vocês ouviram esse vídeo, eu não sou político, eu não estou aqui para fazer política. Eu estou aqui para tentar tocar a saúde de uma maneira clara, correta e humana. Entendeu? Por isso, muitas das vezes eu venho aqui, uma vez eu vim aqui, sentei ali, eu não pude ir no banheiro. Eu não pude ir ao banheiro, porque disseram para mim que o banheiro só podia ser usado pelos funcionários da casa. Não, eu sei. Só um minutinho. Eu só me perdoe, eu até falei isso aqui com o Jadson. Eu não sabia, naquele dia eu não sabia dizer ao secretário. Por isso que o senhor também pede, o senhor perguntou, posso usar o banheiro? Eu falei, infelizmente não, porque o banheiro é para funcionário. Pois é, mas aí ao mesmo tempo, aquele da Betinha, foi 10 minutos depois, ela chegou, vou ao banheiro. Ela não falou vou ao banheiro, ela entrou direto, eu até chamei a atenção dela, quando foi? Então assim, isso aí passou, não tem problema. Entendeu? Qual é o foco da reunião, porque devido à matéria, em relação contrato, e rege fala que só pode fazer dias, com sinceridade eu não tenho ciência disso. E os contratos que eu conversei com alguns médicos que são donos das empresas, não consta relatando isso. Nós só podemos parar após os 90 dias. Justamente, mas não consta isso no contrato, justamente. Eu também não sou a favor dessa greve, não. Só que por isso que de vez em quando eu venho aqui pedir, implorar, para não acontecer o que está acontecendo lá. Porque o mais prejudicado por isso é o povo. E eu não sou a favor de greve. Segunda-feira, quando eu estava perguntando para a São Fidesz, eu recebi um documento endereçado a mim ao secretário. Desde o início, o combinado foi todos os funcionários receberem dia 10 e os médicos receberem dia
todos os funcionários receberem dia 30 e os médicos receberem dia 10. Combinado por isso. Então, 2 meses de pagamento atrasado, sim. Não tem 1 mês e 28 dias, não. 2 meses, sim. Então, eu não sou a favor. O problema todo é o seguinte: vai faltar médico, quem vai ter que ficar lá sou eu. Eu aguento ficar 72 horas de plantão direto. Após isso, eu não tenho capacidade física. E o problema todo é o seguinte: que os médicos não querem voltar se não ficar os 2 meses. Não querem. E depois, se caso tiver retaliação de mandar médico embora, isso, aquilo, isso é igual erva. Isso vai brotando. Daqui a pouco, nós, em Calcarense, nós vamos ficar com famas de mal pagadores e não vamos arranjar médico. Foi o que aconteceu na época do Fumetinho. Ficou sem médico. Falam-se que é fácil arranjar médico. Eu sei a dificuldade que é de arranjar médico. Porque quando falta médico, quem tem diferente sou eu. E vou com muita tranquilidade e vou com muita felicidade. Hoje em dia, os pacientes, quando não resolve alguma coisa no hospital, vai na minha casa. Eu nunca fiz e não vou fazer fechar a porta para paciente nenhum. Como eu falei, eu não entendo lei, eu entendo saúde. É por isso que de vez em quando eu anuncio o que está para acontecer. E cara, os médicos lá não sabem desta causa. Só podemos parar em 90 dias. Eles não sabem. Só que eu acho que ficar 2 meses sem receber, ninguém aguenta. O médico tem outros serviços, tá? Mas cada um vive de acordo com a renda que tem. Então, a preocupação minha é com o hospital. Eu sempre falei isso para os senhores. A preocupação minha é o hospital, é o atendimento bom ao funcionário. E é o que eu sempre falei há um tempo, o que a Casa de Saúde resolver, eu resolvo ali. Um paciente grave, o que for. E a gente tem equipamentos melhores que a Então, nós temos equipamentos muito bons. Eu tenho uma equipe de médicos muito boas que estão comigo. Por isso que eu fui pedindo para eles não parar. Só que chega um ponto que ninguém aguenta mais. Só que por eu ver a tragédia que está para acontecer, e o meu medo é o quê? Perder esses médicos que estão lá. Imagina a gente pega um doutor Carlos, doutor Laércio. Hoje em dia a gente tem o doutor Leandro, na cirurgião do hospital de Itaperuna. É uma porta aberta mais para a gente, graças ao lei. Então são esse tipo de profissionais que eu não queria que saísse do nosso município. O problema agora é o seguinte, que vai falar que prender médico isso aquilo, no direito de reparização, não estão a falar que tem polícia lá e tudo. No direito de reparização não existe mais. Então a preocupação minha é não perder os profissionais, porque se caso tiver constante profissional, ele vai embora e não volta mais. E na médico é difícil, não é fácil. Então a preocupação minha é o hospital, nada mais do que isso. O que a gente lamenta enquanto ministro, por exemplo, ontem recebi um telefonema de uma pessoa com problema de diarreia que teve que ser transferido para a Peribé, para ser atendido para a Peribé, porque o hospital está fechado. Então, é lastimável chegarmos a essa questão. Só queria ressaltar que o valor da União, o Marcelo acho que vai falar sobre isso depois, não sei, que o valor usado para pagamentos de médico, que é dentro do bloco de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, que até hoje foi usado R$2.533.974 para tais procedimentos para pagamento de médicos. Então é um valor também considerável. E fica aí também o nosso questionamento também dos próprios recursos próprios, que a gente está fazendo. Eu acho que alguns vereadores vão fazer uma confusão de metade, visto que a gente tem aí um valor de 4 milhões para ser usado nessa Renato, eu queria fazer uma pergunta aqui, depois a gente vai passar para o Marcelo para uma explicação, para tocar na explicação ali, que tiver dúvida de pergunta.
primeiramente, gostaria de cumprimentar todos, né? Pegando até o protocolo, cumprimentar todos e pedir perdão pelo meu atraso. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira para o Marcelo e posteriormente para o Alex, de acordo com a informação que o Marcelo me prestar e de acordo com a resposta. Porque no dia 22 se tinha aqui 597.413,31 de dotação, porque de costa, né, é com recursos próprios. Aqui fizemos as conversas e tal, mas com recursos próprios. Eu até pedi a ele, né, pessoalmente, verbalmente, que me informasse o saldo dos recursos próprios e dos recursos de convênios. Mas até agora eu não consegui. Então me mandaram essa resposta. Então, eu só queria saber do Marcelo que ele me explicasse essa situação entre convênio e aqui, recursos próprios, e posteriormente o doutor Alex me informasse, né, o porquê não foi pago no dia 22 com recursos próprios, já que ele tinha 597 mil. Porque se ele tinha esse recurso para poder pagar, essa dotação de pagar, o porquê não foi pago? Para poder não ficar essa polêmica de prefeito subir em caixote, nas 4 esquinas, em trio elétrico, usando fusquinha e falar que tudo culpado é a Câmara, e até mesmo uma declaração do secretário que foi que deu uma entrevista aí na TV, que a culpa que não pagou é da Câmara. Então, gostaria que o doutor Marcelo e o doutor Alex, do Alex, né, se assim permite chamar, me desse essa explicação, por favor, né, para a gente saber, né, realmente de quem é a culpa. Respondendo ao nome do vereador. Vereadora, verificando aqui no anexo 11, consta lá o valor de R$587 mil, sim. O que acontece, eu até vim entender isso hoje, até questionei pelo Alex aqui, eles tratam como fonte 7 recursos de convênio da União. Em alguns municípios já se vê isso, porque não tem mais a maneira de ele trabalhar. Eu já não trabalho mais como recurso da União. Eu deixo para a União só aquelas transferências do governo federal e convênio do Estado, que seria convênio Estado, e trato isso daqui de forma segregada com o Ministério da Saúde, que era por bloco, transformando os blocos em fonte de recursos. Mas isso eu troquei ideia para poder identificar esse total do anexo 11. E que está aqui bem claro nesse balanceio da despesa, que comprova que ele tem os R$586 mil na fonte de próprio. E na necessidade que ele precisa hoje, ele está pedindo 750 mil, é na fonte essa fonte de convênio, número 7 de convênio da União. Aonde existe a necessidade. É o que me parece que você paga aqui com complexidade, parte e parte com recurso próprio. É isso? É o que dá para entender. E a sua necessidade seria essa daqui, para complementar. Aproveitando, secretário, eu acho que os vereadores aqui nunca se opõem a aprovar uma matéria que chega a essa casa. Mas muitas das vezes falta, assim, igual que o senhor disse, que vem documentos, mas ainda falta sempre alguma coisinha complementar igual essa daqui. E muitas das vezes vem como esse anexo 11, que demonstra aqui essa totalidade, que ainda não atendeu. Muitas das vezes, estando também em outros municípios na sua posição, na classe, eu já passei a encaminhar aquele demonstrativo que é o quadro da despesa, é o QDD, que ele já traz lá toda a movimentação, incluindo até as suplementações anteriores, e demonstra o saldo final. Eu acho que isso já ia resolver essa situação. Para não ter muito esse embate, que na verdade eu tenho certeza que o legislativo quer de jeito nenhum emperrar a máquina. É que às vezes falta mesmo a interpretação, o entendimento da matéria. Respondido, vereador? Então quer dizer que no dia 22 você tinha esse valor para suplementar, mas não pôde. Não pôde pagar com recursos próprios. Renato, inclusive, eu tinha até explicado aqui
O que aconteceu na época é que a gente tinha dinheiro de recurso próprio. Não dava para cobrir o mês todo. Faltava uma beirada. Por isso que eu pedi naquela fonte de recurso da União para poder complementar e pagar o médico, entendeu? Aí como não foi votada essa da União, o dinheiro que a gente tinha, na verdade não dava para pagar o valor todo com o próprio. Porque a gente vem pagando mesclado, um pouco de cada um, porque não dá para a gente pagar tudo com recurso próprio, porque o dinheiro está escasso. Para completar, a gente foi obrigado agora a pagar a questão do colégio ordinário, a gente está pagando uma média de 120 a 130 mil por mês, de próprio. Então isso aí atrapalhou um pouco a gente. A questão que você falou do requerimento, eu mandei para cá que requeriram o anexo 11. Foi requerido lá para mim o anexo 11, por isso que eu mandei o anexo 11. Às vezes, Alex, o grande problema de requerimento é esse. Eu não quero crucificar a todos, claro que não, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, onde nós fazemos os requerimentos nessa casa, eles são totalmente ignorados. Tem requerimentos aí que tem anos aí que não foi respondido. Inclusive, já teve uma época aqui, até uma CP, foi formada a CP para poder investigar isso e apurar essa situação. Infelizmente, né, ela foi travada pelo poder maior. Agora, se a resposta do nosso requerimento, assim que a gente elaborasse o requerimento, que eles chegassem à prefeitura, principalmente na matéria polêmica, as respostas viessem mais rapidamente, mais rápido a situação ia se controlar e a matéria entraria em trâmite para votar. Né? Mas, infelizmente, né, nem todo mundo pensa de uma forma igual, né, em prol da saúde, assim como o doutor falou, que é prioridade aqui no nosso município. Vereador, presidente, por favor. Muito bem lembrado do vereador Renato com relação ao vereador, não é só também resposta e requerimento. É muito importante que a imprensa que está aqui presente, os ministros, entenderem, né, que o quadro da demora não é. Mais uma vez, não é só a resposta do requerimento, mas também a necessidade da matéria vir um pouco mais de antecedência. Hoje nós temos 9 dias com a matéria aqui. Então, 9 dias para ser analisada uma matéria é algo, até porque chega a presidência tem um tempo para poder botar na pauta do dia, é lido, vai para as comissões têm até 10 dias para analisar. Então, só uma comissão tem 10 dias, vai para outra comissão, ela tem direito a mais 10 dias para ver a complexidade de uma matéria. Então, se isso é um trâmite normal, a Câmara até agora não fez nenhum trâmite ilegal, nada que esteja protelando a lei daquilo que é certo. Então é importante que a matéria venha com mais antecedência, tá? E a gente, lógico que tem a questão do regime de urgência. É por isso que a gente está com 9 dias, ao invés de 20 de cada sessão, fazendo essa reunião poder até esclarecer a culpa que não é da casa. Quem está dizendo também que a culpa é de algo, eu sei. Mas eu acredito que a culpa seja da questão da demora da matéria. E eu sugiro, e aí cabe a casa e aos secretários, eu sugiro até que coloque até um valor maior, específico para pagamento de médico, que dê para poder pagar até dezembro, e é melhor sobrar no pagamento, depois suplementa para outra coisa, do que voltar a gente ficar mercê disso aí e a casa ficar como se fosse culpado ou não culpado, ou o governo é culpado, não interessa o culpado, interessa é que a população não pode ficar sem médico. Então a minha sugestão é que se coloque 750, coloque 1 milhão que for o caso, é uma sugestão específica para pagamento de médico. É uma sugestão, respeito a quem quiser, vejo na minha formação, é uma sugestão. Tá? Não estou falando que é obrigado a concordar. É uma sugestão agora. Amanhã depois eu não quero ter nas minhas costas, pelo menos eu não quero ter, a culpa que o médico não recebe. A sugestão é que se coloque um valor muito maior, específico para pagamento de médico, que se sobrar, aí é melhor tirar e suplementar. É a sugestão. Tanto por exemplo de 1 milhão, pode ser 750, 750, 800, é uma sugestão. E aí, a Câmara não pode ser nessa já. Porque
nessa situação, fizer uma suplementação específica, somente para poder fazer o pagamento dela, eu concordo eu concordo também na situação toda matéria polêmica que precisa ser votada com urgência, ela só chega aqui nos dias que é para ser votada. Uma forma de pressionar o legislativo, jogar culpa no legislativo e ir para a rua, é só assim. Chega aqui nos dias. Matéria para falar no dia 27, motivo de festividade da sessão solene. Nós não tivemos sessão nem na terça e nem na quinta. A matéria foi dita ontem, anteontem. Entendeu? Então, mas só deixam para protocolar na última hora. Vocês querem ver uma coisa? É exemplo do carnaval. O carnaval está para acontecer em março. Fevereiro, março. Tá? Vossa Excelência vai ver. Ela vai chegar aqui no final, faltando 3, 4 dias para ser aprovada. Entendeu? Aí tem que aprovar no outro dia. Então, aí não se aprova, acompanha-se o trâmite da matéria, aí o culpado é a Câmara, o culpado é o vereador. Tá? O culpado é o vereador que quer levar 5 mil para votar, que quer levar 3, que quer levar 10. Essa é a conversa dos bastidores da rua. Tá? Que o vereador quer 3 mil, quer 5 mil para votar a matéria da saúde. Porque nós estamos com uma amiga internada no hospital, minha esposa está visitando a família lá, e chegou aos ouvidos dela lá que nós já de 5 já baixamos para 3 para poder votar a matéria. É a conversa que está dando dos bastidores. Mas tudo isso por quê? Porque a mensagem, a matéria só chega aqui em cima da hora. Se os médicos estão com quase 60 dias atrasados, por que essa mensagem não chegou aqui 30 dias atrás? Deixou que chegar no dia 27. Senhor presidente? Sim. Eu queria dizer para o secretário de governo, que são presentes nessa casa, que esta casa sempre foi aberta ao diálogo com os dois secretários aqui. Eu gostaria se algum dia essa casa faltou com respeito a algum secretário aqui, quando veio aqui solicitar alguma coisa. Nós nunca faltamos com respeito ao secretário de governo. E no governo passado, quando havia uma polêmica de suplemento de verba, uma situação da matéria, o governo vinha à casa e explicava toda a necessidade do governo, porque precisava e tudo. As dúvidas eram sanadas. Como está sendo sanado aqui hoje? Com o atual secretário. O que o Marcelo expôs aqui, o Alex, a dotação está para o final do ano, aproximadamente. Mas na matéria não vem dizendo que era o pagamento de médico até o final do ano. O que me causa dúvida é que a matéria veio aqui pagar 2 meses. E até o final do ano não daria, eu não vou entender. Mas o secretário explicou ali a educação. Então, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos de informação. E às vezes nós temos dificuldades. Se o prefeito, ao invés de subir em Caixotinho e para participar dessa casa, e mandar só, se ele não quisesse, não havia não. Mas se mandar seu representante aqui conversar aqui, esse não vai bem sucedido. E a população seria muito mais bem atendida. Porque essa casa aqui governa para o povo. Nós somos defensores do povo. Nós não defendemos o ciclo do partido, não. Nós não defendemos o ciclo do partido. Nós lutamos aqui é por bem-estar do nosso município. É por isso que nós somos eleitos nessa casa, do nosso povo. Então, o diálogo é muito importante. E nunca o governo saiu daqui sem uma boa imagem dessa casa, quando vem cá explicar e ver suas necessidades. Nós demonstramos isso várias vezes, até mesmo para o próprio governo, atual governo. E nós nunca fomos valorizados pelo atual governo. Não pelo Vossa Excelência. Alguns secretários, nem todos. Tem alguns secretários que governam com o coração para o nosso povo, mas muitos não. Alguns não. A vocês que governam, o bem-estar do nosso povo, eu paraliso vocês todos. Aos demais não. Aos demais não. Que não tem amor para essa cidade, não tem compromisso para essa cidade, com respeito ao dinheiro público. Esses não fazem parte do currículo público. Sim, agora, aqueles sim que estão aqui,
lutando em bem-estar do povo, da saúde do nosso povo, do nosso funcionalismo, da nossa comunidade. Esse é o parlamento a todos vocês. E a minha palavra é a seguinte: eu não sou contra o cidadão direto. As duas eu gostaria de ter elas, de ser funcionários. Eu dizia que eu tenho um vereador e gostaria que respeitasse isso. O Alex veio aqui ontem, me deu explicações, sabiamente. Nós pedimos o saldo das dotações, porque nós queremos aprovar. Eu quero aprovar. Alguns demais vereadores não querem aprovar. Agora, nós queremos saber o que nós estamos fazendo, onde é que nós estamos pisando. Então, vai ser mais essa casa para ficar sabendo coisa. Portanto, falo por mim e por alguns vereadores. Vou citar por todos nós. Nós queremos o bem-estar do nosso município. E se cada um aqui tem o seu interesse de ser atendido também pelo governo. Agora, nós queremos respeito pelo governo, para que todos possamos respeitar esse governo também. Deixa eu só ressaltar aqui, que eu gostaria até de colocar, porque eu acho que foi bem debatido, a gente vai voltar o tema ao abrir o vereador Roberto, mas eu acho que, pelo que foi explicado aqui do secretário Alex, se a gente aprovar os 750 mil, com mais alguma coisa que o secretário diz ali a respeito de recurso próprio, ele vai atender a necessidade dos médicos, entre aspas, que a gente não pode prever o que vai acontecer mês que vem na saúde, ou até mesmo daqui a 1 hora, 2 horas. De repente, você vai a previsão de 300 mil, gasta 310. Mas fica bem formalizado que, se for o caso, a gente aprovar os 750 mil, com mais uma parte do recurso próprio, ele vai atender a necessidade dos médicos. Queria frisar aqui também, em relação até ao doutor Wallace, que está sendo parceiro e tem vindo nesta casa com muita preocupação do hospital, a paralisação dos italcarenses, e até mesmo se preocupa com mais vereadores, que de repente levanta algum tema para a gente ressaltar e ser aprovado uma coisa que realmente vai atender a necessidade, que acho que é dever nosso, mas com muita responsabilidade de não fazer algo que amanhã ou depois você fica com a consciência pesada. Queria ressaltar que esta dotação que a gente está a aprovar a suplementação, pode ser para pagar médico, em relação ao médico, mas não é só médico. Não é só médico. Se vier a acontecer algo que não vier pagar os médicos, queria frisar para todos os vereadores aqui, que todos têm muita responsabilidade em relação a isso, e os demais secretários, que a gente não sabe o que pode acontecer no futuro da saúde. Mas se não vier a acontecer, como o secretário disse, esses 700, com mais alguma coisa do recurso próprio, vai atender necessidade até dezembro. Mas fica deixado bem claro, com certeza daqui o Marcelo tem mais conhecimento disso, nosso funcionário da casa, que a gente já trocamos ideia e ele me passou ali, pode pagar médico e pode atender várias necessidades na saúde. Se amanhã ou depois não vier atender a necessidade de pagamento do médico, vier a pagar outros tipos de serviço que a dotação permite, esta casa não vai ser responsabilidade nossa. Para amanhã falar em esquina, ou ir para a esquina, dizer a respeito que a Câmara não aprovou pagamento dos médicos. Queria ressaltar aqui, qualquer um pode fazer a pergunta ao Marcelo, que vai responder ali, e o Alex tem conhecimento disso. A dotação ali, como eu já disse, é para pagar médico, mas pode pagar algo na saúde. Se vier acontecer não pagar o médico, não é responsabilidade da casa. O doutor Alva vai nos defender. Está aqui presente, tem certeza disso, e a imprensa aqui local também. Como bem questionado até a colocação do Júlio, que foi muito bem colocado depois que ele saiu, e também dirigindo ao secretário, que eu ia fazer pergunta, mas o Edson, o vereador Edson, foi muito feliz naquela pergunta, em relação que nós estávamos querendo aprovar a matéria, ser lida e colocar no dia, na terça-feira, com muita responsabilidade. Mas devido à declaração que chegou aos nossos ouvidos, antes de começar a sessão,
está aqui os nossos nobres vereadores, inclusive tem o meu vice-presidente aqui que ficou muito nervoso, que chegou aos ouvidos deles, que ele passou para nós a fala do secretário a respeito, sei que ele já se colocou aqui, a respeito da imprensa que fala em questões e lá realmente ele vai colocar aquelas questões que vai ser beneficiada só a imprensa, mas na casa a gente não sabia disso. E com a fala da InterTV que foi colocada para nós na hora da sessão aqui, deixou um pouco triste, chateado em relação à postura do secretário que foi colocada naquela matéria. Nós chegamos a ligar até para a InterTV, convidamos ela para prestar esclarecimento sobre a reunião, sobre essa polêmica, e vou frisar novamente, vou colocar ela à disposição da casa para me atender ela e largar explicações em relação não só à presidência, mas também dos nossos edis, que tem a responsabilidade com a saúde e outras secretarias. Mas a gente inclui ela na hora de ser votada, devido ao esclarecimento que chegou nesta casa, a gente ficamos realmente assim, nós vamos convocar ao secretário para a gente ter esse debate que ele esclareceu, vamos ouvir nossos médicos do hospital e convocamos aqui, estava o Júlio presente, que estava na imprensa, e que foi colocado, não deixe de mentir, com certeza que realmente foi dito aqui e que chegou essa polêmica da matéria, aonde foi para a gente chegar a um bom ponto. Eu acredito que todos os vereadores vai estar de acordo, que não tiver, a gente vai discutir aqui. Se for para atender a necessidade do hospital, a gente vai aprovar a matéria ainda hoje, mas deixar bem frisado, está aqui o responsável pelo hospital, se não pagar os médicos lá, tirar da dotação para outros, não vai colocar na culpa na Câmara. Está aí a imprensa local que vai nos defender, com certeza. Vou abrir e colocar o meu nome Edil aqui, que quer dizer alguma coisa em relação ao Roberto Luiz. Boa tarde, excelentíssimo presidente. Boa tarde, excelentíssimo presidente, diretora, senhores secretários, gestor do hospital, colegas diretores, vice-presidente, nossa imprensa. Já vou justificar aqui o meu atraso, a gente está no chefe direto, sabe até que hora eu tenho que ficar no meu trabalho. Mas o pouco que eu vou pegar, eu vou utilizar a nova operadora Renato, a nova operadora Pedrinho, quando colocou realmente com vergonha os nossos ministros da gente para aquele tempo para trabalhar. E ao nosso vereador Jales, quando Vossa Excelência colocou aqui 9 dias, Vossa Excelência esqueceu de dizer que são 6, de 9 dias são 6 dias, 4 dias úteis. Quer dizer, isso aí precisa o secretário tomar cuidado para mandar para casa, mandar com muita antecedência, parar com esse negócio de última hora, porque as comissões, o presidente tem seu tempo para receber. Ele passa para o primeiro secretário, o primeiro secretário passa para as comissões, e aí tem que ser muito organizado. Aí que é tudo na última hora, aí tudo na última hora. Mas não é protocolo comum. E o novo vereador Renato colocou a situação de vereador, que era dinheiro e tal, isso aí para mim, desculpa aqui, o prefeito fala, o caixote, o Renato falou, isso aí para mim não é Deus nos coisas, né? Graças a Deus que não apareceu, está muito bem retratado com a gente aqui, então, isso não vai ter essa parte também. Então, eu gostaria de pedir a todos os secretários, tem alguma necessidade, mande um tempo hábil para que possa ser analisado dentro da lei. E quero ficar aqui também de acordo com a ideia, né? A ideia de acontecer. Isso aí, é lógico, com a aprovação do plenário, tenho certeza que para a comissão já se encamparecer, para ser marcado em valor, hoje tem urgência, que ao invés de 750, já conversando aqui com o nosso
grande herói, diretor do nosso hospital, porque não sei se o outro teria a habilidade, a coragem, o profissionalismo, o amor à profissão, como eu estou lá para aguentar tudo que aguenta naquele hospital. Se ao invés de 750, se colocasse mesmo 1 milhão, porque 750 ele vai pagar setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas o secretário Alex pode informar se aprovando 750 chega até dezembro com recursos próprios. Então, só estou pedindo isso para o seguinte, para evitar problema para novembro e dezembro, porque os médicos já estão sobressaltados trabalhando. E a pessoa trabalhando sobressaltada, se receba ou não, ele pode até cometer um erro na medicina. Roberto, até tinha explicado aqui antes que você chegou. A gente mandou para cá uma intenção de como vai ser feito, complementar com o próprio. A gente não pode prever o que a gente vai receber. Então, de repente, realmente, até o dezembro pode faltar alguma coisa. Entendeu? A intenção seria complementar com o próprio, como a gente vai fazer agora. Mas eu gostei de sua ideia. Que vote o melhor. Porque é o seguinte, todo mundo que trabalha. Aliás, não é importante. Eu ia até sugerir você que vote em 10% do orçamento atualizado. Acabou. Vocês passam uma responsabilidade para a gente que executa. Eu estou falando isso porque a gente, por exemplo, qualquer cidadão que trabalha precisa receber. E o médico trabalha com vida. Então tem que ser bem mais respeitado até do que qualquer outra profissão. Quem trabalhando sem receber já está trabalhando satisfeito. Ele pode ficar nervoso também, porque ele é humano, e até vai ficar errado. Se saísse daqui, com a certeza de que teriam seus pagamentos até dezembro, eles vão trabalhar mais satisfeitos, tranquilos. E até para a gente aqui, para casa, para nós vereadores, essa esquentação de cabeça que fica, desse tititi, eu conto isso, à ausência que realmente ele faz mal à casa, ele faz mal ao município, faz mal a ele mesmo. Esse disse que está assim comigo, porque ele fala na prova. Então isso aí não adianta. Eu gostaria que a casa pensasse direitinho e aproximasse para 1 milhão de reais, porque para ver se chega até dezembro com total tranquilidade para os médicos e para a gente também. Aproveitando a oportunidade, eu queria que vocês olhassem com carinho também, veio para cá também junto, a questão do precatório, porque é uma coisa que não tem para onde correr, tem que ser pago. E está precisando da suplementação também. Eu até mandei separado aí. Mandei separado o precatório, mandei separado a questão dos exames que a Climagem faz pela prefeitura, tá, gente? Eu ia tocar esse assunto agora, porque houve aquela, vocês aprovaram a suplementação da Climagem e tal, a gente já estão plena. Acho que alguns vereadores eu pude conversar, outros não. Está quitado. Só que a gente não para. A saúde não para, o povo não para de ficar doente, não para de precisar de exames. O médico, raça boa de pedir exame médico. E assim, daqui para lá, eu não tenho dotação. Então o Alex enviou separado, está junto com essa, não é isso, Alex? Dá uma olhadinha, vê o que pode ser feito. Porque o que acontece? Eu estou numa situação lá na secretaria muito complicada, porque é uma ressonância, é uma tomografia eletiva, tá? Emergência, a gente está conseguindo fazer. Mas eu acho que se a gente puder fazer alguma coisa para que não chegue a uma emergência, uma ressonância, uma tomografia, uma endoscopia, infelizmente naquela emenda que vocês aprovaram de 1 milhão, nós tentamos comprar um endoscópio, não conseguimos comprar ainda, nem um endoscópio, nem alguns outros itens, falando isso, alguém pediu a listagem, ou eu vi, eu não venho, às vezes eu não venho aqui, mas eu assisto vocês, tá? Então alguém mencionou que estava querendo dar uma olhada no que foi comprado, eu já estou fazendo esse levantamento, tá? De tudo que foi comprado e tudo que ficou deserto na licitação, para que vocês tenham a clareza mais uma vez. Ó, foi comprado isso ainda não foi comprado por esse motivo. Então assim,
São exames que a gente precisa fazer, é uma coisa diária. É 2, 3, 4 exames que eu preciso. E às vezes hoje eu não consigo fazer por conta de a gente ainda estar com esse problema de estar fazendo o pagamento. Então assim, como está junto, e a gente já aproveitar essa caldeirada aqui, que a gente está trocando ideia, a gente está sendo claro uns com os outros, dá uma olhadinha, vê o que se pode ser feito. Eu já falei, eu coloco à disposição. Vai ter coisa, gente, vocês vão me perguntar, eu não vou saber responder de imediato, mas eu me comprometo, assim como eu me comprometi com o Reinaldo Everini aqui, de ir atrás, pegar documento, mostrar, sentar, olha, está aqui, é isso. Assim como sempre fui desde 1º de fevereiro que cheguei aqui. Entendeu? Dá uma olhadinha para que a gente não fique. A pior coisa do mundo, gente, é eu estar lá no gabinete, chegar uma senhora humilde e falar para mim assim, secretário, eu estou com um problema no meu nervo asiático e eu sou empregada doméstica. Isso também é muito triste, cara. E eu sou empregada doméstica e a minha patroa mora num apartamento. E eu tenho que subir 2 lances de escada. E eu já estou há 2 dias sem trabalhar porque eu não consigo subir os 2 lances de escada. E ela com a filha, ela é uma senhora enorme, com a filha, com uma bengala numa mão e a filha apoiando ela na outra. E eu chegar e falar para ela, senhora, hoje eu não posso atender a senhora. Volta aqui semana que vem para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não é, gente, que eu vou me tirar uma poção mágica e inventar uma história para atender ela, não. É para tentar, nesse período, pensar em alguma coisa para atender aquela senhora. Entendeu? É muito triste, é muito chato eu chegar ali e não poder. Eu não ficar amarrado, a verdade é essa. Eu estou amarrado. Eu sei que as coisas eletivas podem esperar, mas esse caso em específico é uma emergência, é uma urgência? Não, não é. Mas eu vou ter que esperar aquela senhora ficar na cama para poder ser uma emergência e fazer esse procedimento. É isso que eu preciso que vocês me ajudem a resolver. Presidente, só para poder eu encerrar minha fala, eu não prometo não falar mais, mas eu gostaria, antes de qualquer coisa, parabenizar essa casa com o que vem acontecendo aqui e que eu acho questão de subir rotina, tá? Essa conversa, esse bate-papo, essa aproximação de subir rotina, porque é importante, principalmente para nós, tá? E aí eu peço, eu digo até Alex, a questão dos 10% de suplementação, eu sou a favor de direcionar o pagamento de médico um valor maior, se sobrar suplemento para outra coisa. Eu estou dizendo pagamento do médico, para que essa casa não tenha muito mais nada, né, entre aspas, e dizer, e pedir, apelar para a imprensa, o Júlio infelizmente não está aqui, mas apelar para a imprensa, não está aqui, apelar para a imprensa, Betinha, Luiz Cláudio, o Cardoso estava aqui, que possam divulgar que essa casa teve 4 dias úteis para essa matéria. Tá? 4 dias úteis, bem lembrado pelo vereador, 9 dias corridos e 4 dias úteis. Então, a casa foi razoável, está sendo razoável com essa questão. Então, por favor, porque é importante estar aqui, que a imprensa participe, porque não fica essa história que eu estou indignado, tá? De que vereador ganha 5 mil para aprovar, então, vocês estão aqui. Tem algum acordo aqui? Alguém pagou 5 mil, 3 mil para cada vereador? Que paga 5 mil, paga 3 mil? O vereador que pediu os 5 vereadores é que manda o prefeito que pague, apontar o nome dele. Vereador, não vamos colocar em questão a moral de ninguém aqui nessa casa. Tá? Vamos colocar em questão a moral de ninguém nessa casa. Eu acredito que nenhum. Agora, é 3, é 5, é 50, igual estão correndo assuntos aí de 50 mil, tá? Eu vou dar um exemplo da minha vida particular. Se eu ganhasse esse dinheiro a cada suplementação, a cada pedido, eu tenho 200 mil de da minha casa. Eu não estava devendo. Eu ando no Fiesta. Eu não ando em Corolla. Tá? É mexer com a moral da pessoa. Eu vendi um carro que eu tinha para andar no Fiesta. Se eu tivesse ganhando 50 mil para provar qualquer caramba que tivesse aí, se eu tivesse ganhando 5, 3, 4, que fosse, eu não estava andando no Fiesta, não. Eu estava andando no Corolla. Eu estava andando em outro carro, não tinha precisado vender meu Fox para fazer meu casamento. Eu estava devendo a minha casa. Então, acho que eu peço que a imprensa que mostre isso melhor, porque fica aí colocando essas coisas, sei lá de onde vem esse caramba, entendeu? Que fica aí colocando a moral da
da pessoa em questão. Para prejudicar a pessoa, a casa, será quem quer que seja. Entendeu? Então, isso é uma acusação muito séria. Muito séria. Que se eu souber quem fez algo desse comigo, eu não sei que eu não me responsabilizo da atitude que eu vou tomar. Porque eu sei as contas que eu tenho que pagar. Eu sei. Tá? Então, eu andava na porta do Fox. Eu tive que vender para pagar meus bombons da minha casa que eu casei recentemente. Para poder dar no Fiesta. Eu não precisava estar andando. E ainda vem vereador que me envergonha. Me perdoe, ainda vem vereador falar, eu acredito em alguns. Não tiro o povo fora, não. Eu acredito em todo mundo, eu não acredito em ninguém. Então te fala, eu não acredito em vereador tal, vereador tal, vereador tal. Não vem aqui falar, acredito em alguns. Fala quem é que não acredita então. Fala quem é o vereador então. Não é só o prefeito não, vereador Renato. Vereador de Deus também. Que pega e fala, acredita em alguns. Quem é que você acredita então? Fala aqui. Fale por quê? Pega e veste a calça de homem. Porque essa atitude não é atitude de homem, não. Vereador que vem aqui falar que acredita em alguns, não é homem, não. É porque você, meu amigo, que fala que acredita em alguns, é a sua moral que tem que ser duvidada. Porque eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho dívida. Se eu ganhasse um monte de dinheiro por mês, eu não tinha. Vereador, vou falar de algum outro aqui, fecha as calças e assume a responsabilidade. Não é só prefeito, não. Tem muito vereador covarde aqui dentro. Tem muito. E joga a culpa em cima dos outros. Vem aqui, seja macho. E fala, eu não confio em você. Eu sei a dificuldade que eu tenho para pagar minhas contas, para chegar qualquer vagabundo, e falar da minha moral. E o vereador que fala isso, que ela tem protocolo, o vereador que fala isso, fala que é vagabundo também. E se fosse homem, e vereador de respeito, fala aqui. Não fica falando igual do canto, não. Veste a calça. Honra as calças que veste. Desculpa o desabafo, mas o comentário é terrível. E principalmente quando se direciona a determinada pessoa. Não foi essa educação que meu pai está aqui me deu, que minha mãe me deu. Eu não sou melhor que ninguém, é muito menos pior que qualquer um aqui dentro. Muito menos. Não sou menos homem que ninguém aqui dentro. Não sou esteio da moralidade, mas não sou bicho de cabeça também não. Tá? Eu não falo por todos. Acredito em todos que estão aqui, até que prova o contrário. Porque pode ter certeza, se eu duvidar de alguém, eu falo aqui agora. Porque eu sou macho, sou homem. Agora, falar e bate o canto. Igual eu vi nessa casa hoje. Eu acredito em alguns. Fale quem não acredita. Ou não é o que eu falar. Covarde. É você, moral, que tem que se duvidar. Covardão, moleque. E eu vou dizer outra coisa, por favor, imprensa, divulgue isso. E a Câmara, que se torne rotina essa conversa, para poder mostrar para a imprensa que é para quem tiver satisfação, para a população, que essa casa não ganha 5 mil para votar, que essa casa não ganha 3 mil para votar, que essa casa não ganha 50 mil para votar, para porcaria nenhuma. Desculpa o desabafo, muito obrigado. Presidente, antes de pera um pouquinho, eu não terminei de falar. Gostaria também desse. Não, é porque houve um diálogo entre o vereador e o secretário, o nosso amigo Jales, calma, porque se a gente se exalta mesmo, ele tem toda a razão, porque levar a mão daquilo que se faz, daquilo que se é difícil. Eu gostaria que o senhor, como secretário de Planejamento, visse com o controle interno, que dá tempo para hoje à noite ainda fazer o que o nosso vereador Jacques falou, se ao invés de 750, chegar a aproximar 1 milhão, uma vez que o nosso secretário de saúde falou, não é somente para o pagamento dos médicos, tem a clínica que nós aprovamos. A clínica separada ali, a mensagem. É melhor sobrar
do que chegar assim, mês de dezembro, tem que vir aqui na última hora, os médicos ficarem trabalhando nervosos, isso aí. E gostaria que os senhores secretários tenham sensibilidade, porque convencer o prefeito, só Jesus Cristo viu na terra. É impossível. Graças a Deus, a ausência dele. E os senhores, como secretários, representantes do governo, toda mensagem que tiver, mande no tempo correto, que pede, que manda a lei, venha a casa, mantenha esse diálogo, e vai parar com essa baixaria que vem, por exemplo, um ano político. Imagine os senhores secretários, os executivos, os senhores vereadores, o clima ridículo, horroroso que vai ficar nesse município. O prefeito de um lado berrando, feito o capítulo como ele faz, para colocar na ação, e a gente tem que se defender. Porque nada que ele fala é verdade. Então, os senhores que estão ao redor do prefeito, repitam esse ato de hoje, pedindo ao senhor presidente os convites para vir aqui, antes mesmo da mensagem para explicar o porquê. Porque se a gente ficar aqui só comentando, o povo na rua está ficando contra a gente. Se ele não sabe disso, é porque ele sabe. O povo na rua está contra a gente. Não tem que experimentar nada. Eu encontro várias pessoas que não tem que experimentar nada. Ele só fica falando mal de vocês. Então, vamos ver se a gente consegue amenizar esses ânimos aí, entre executivo e legislativo. Porque o legislativo está de parabéns. Eu fui presidente dos primeiros anos, eu fui demais. O Batista sofre demais, os vereadores também, não só o presidente, sofre demais também. Perfeito. O desabafo do vereador Jales é um desabafo da Câmara. É muito triste você ficar levando nome de ficar levando direito. Não existe, aquilo nunca existiu. 19 anos eu estou completando. Reinaldo está com 20, quase 27 anos de casa. Nunca houve isso aqui. Sempre houve o que está acontecendo hoje. Já terminando o terceiro ano de mandato. Então é muito melhor o diálogo do que essa anarquia que fica aí. Esse desmentice que vai para a esquerda, que vai para onde. Parar com isso. Vai depender de Deus, porque o secretário de planejamento também, controlador interno daqui. Uma das partes mais importantes é a saúde daqui, muito bem comandada pelo governo. O diretor do hospital dispensa comentário de neurologista, está aprovado direto. E quando precisa, ele vem aqui. Vamos tentar ver se o legislativo e o executivo parem com esse porque tudo que o prefeito quer é a vida dele. Hoje já pensei, é a vida dele, é fazer pequeno. Mas os senhores que estão lá ao redor dele, responsáveis pelas pastas, façam correr o pedido dentro do prazo, não mandar na última hora não, porque aí sim ele vai falar que manda a qualquer hora, porque manda dinheiro. Tudo feio isso. Fica aqui no pedido. E se os vereadores entenderem, eu estou de acordo com a ideia que nós vereadores de aproximar mesmo para 1 milhão. Precisa voltar para fazer, para voltar para cá. A gente só vai ter um problema e o Lucimar está para o Rio desde ontem. Não vai dar tempo de mandar para cá hoje. Vai ter um problema, o Lucimar está para o Rio desde ontem. Então não vai dar para a gente mandar para cá hoje. Eu sugiro que a gente teria que seguir. A prova é 750 hoje. Beleza. 150 depois. A minha vontade é que ele fique por lá. Tem gente de mandado para desse mais não? Senhor presidente, o Fernando quer colocar aqui, depois Betinho queria fazer uma pergunta. E para a gente finalizar aqui, que eu acho que ficou bem esclarecido, né? A gente chega a um bom senso. Eu acho que algum vereador que tiver alguma dúvida aqui em relação à matéria, se coloca, porque a gente está pronto a discutir. A gente deve votar essa mensagem. Ainda hoje estamos para atender a necessidade do hospital. A palavra do vereador Fernando. Obrigado. Cumprimentando a todos os vereadores presentes, os
senhor presidente, em nome de todos. Eu acho que é importante o que está acontecendo aqui, essa aproximação, né, para acertar, para dirimir as dúvidas, né, que a gente possa ter, como os vereadores, nós não possamos ter aqui ou ali. E importante essa aproximação. Uma outra questão que eu quero abordar seria interessante, secretário Ney, existe de vez em quando há um debate em relação ao milhão de reais, né, que foi suplementado por esta casa em relação aos maquinários, peças, né, que seriam comprados pelo governo municipal. Então, realmente, às vezes paira essa dúvida, e é interessante o que o secretário colocou aqui como sendo informar aquilo que foi comprado e aquilo que resta para ser comprado para utilizar R$1 milhão. E dizer também, nesta casa, que quando às vezes as pessoas me tratam na rua, né, como esse vereador de 10 a 1, né, o vereador 1 votou e o 10 votaram, hoje aqui também foi colocado, quer dizer, que 9 vereadores e apenas 1. Eu quero dizer que eu, por exemplo, fui favorável, inclusive voto favorável, acho que eu nunca votei, nunca votei contra um vereador aqui num projeto qualquer. Então não há, de minha parte, de forma alguma, essa precaução, ou essa dúvida, esse desejo de atrapalhar a OB. Inclusive fui solidário no que está acontecendo aqui hoje. Porque hoje é quinta, né? Na terça-feira, também me dispus, também achei correto, se fizesse isso. Todos aqui sabem que eu me coloquei dessa forma. Se fizesse essa aproximação. Então, eu entendo que às vezes o que se dá aqui nessa separação de um vereador A, um vereador B, de 10 e de 9, enfim, acho que também a gente está refletindo aqui dentro, reproduzindo aquilo que se fala lá fora, né? Obviamente que eu tenho uma posição que se refere à posição de defesa deste governo. Mas isso quer dizer que eu não vou estar, por exemplo, nos momentos como hoje, favorável ao que está acontecendo. É muito importante o que está acontecendo aqui. E entendo que a gente possa realmente fazer outras vezes, outra oportunidade, tirar essas dúvidas, evitar que esse processo, né, de quem oferece, quem dá o tempo justo, o tempo devido ou indevido, para que a gente possa, antes disso, ou até mesmo evitar que isso que esteja acontecendo aqui possa se manifestar mais à frente, né? Então, nesse sentido, é que eu coloco essa minha intervenção, para que a gente possa, agradecendo, né, a todos os presentes, aos secretários aqui também, às pessoas da imprensa também, que aqui estavam, mas acho que estão ainda, né, alguns aqui. E dizer que eu também fui solidário com essa casa, quando na terça-feira eu votei favorável e também lá dentro me coloquei nesse sentido, inclusive me colocando de uma forma que se pudesse ser ou não, na interlocução com o governo. Eu me coloquei dessa forma, até que se achou que esse momento que está acontecendo aqui seria muito melhor do que ficar essa coisa de alguém leva, alguém traz, né? Quer dizer, não é levar trazer, levar a informação, fazer a solicitação, fazer a intervenção para aproximar. Mas essa forma, esse procedimento, esse processo que está se dando aqui hoje, ele é muito importante. Eu acho que a gente deve repetir. Eu acho que foi muito interessante para ambos os lados, para a população. Muitas vezes não nos assiste e nem sabe o que está acontecendo, né? Pelo belo trabalho que essa Câmara está fazendo hoje. Parabéns a todos nós, parabéns a essa Câmara, da qual eu faço parte, por estarmos fazendo esse momento de muita importância para a municipalidade. Muito obrigado. Letícia, queria fazer uma pergunta, só para finalizar? Pode, só para finalizar. Eu só queria entender. No mês de outubro, teve uma suplementação aqui que foi pedida em relação à climagem. Estava em débito com a climagem
e foi votado, aí depois foi mostrado ao Dr. Milton, né, que eles não tinham pedido a suplementação para pagar esse fornecedor, e novamente foi feita uma suplementação, acho que foi votada de 2.800.000, agora em outubro. A climagem já foi paga, já foi acertada, Alex? Olha só, eu até ia explicar sobre a questão do que a gente pediu separado. Até falei aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pediu 600 mil para gestão plena. Essa gestão plena não é só de Itaocara. Esse dinheiro é recurso federal, ele vem específico para pagar todos aqueles procedimentos que foram feitos da climagem, da Casa de Saúde e outros. De outros municípios também. Porque ficou, acho que Itaocara ficou como polo de recebimento dos demais municípios. O dinheiro veio para a gente, da responsabilidade de fazer a execução orçamentária. Esse que a gente está pedindo agora, acho que se não me engano é 160 mil. Esses são os exames feitos pela prefeitura. Pessoas que são internadas no hospital, em caso de emergência, que precisam fazer uma tomografia, uma ressonância, da climagem e tem que fazer as pressas. São esses exames que a gente está pedindo aqui que eu não tenho. Foi até o que só para complementar o que você falou, a gente poderia usar os 600 mil e empenhar lá. Vocês deram 600 mil a gente. Isso. Foi agora em outubro. Tem saldo. Só, eu não vou empenhar, por quê? Porque depois eu vou pedir de novo para a gestão plena. Vocês vão me perguntar assim, opa, você já me pediu para a gestão plena, por que você está pedindo de novo? Então eu tenho saldo para empenhar. Só que eu tenho a responsabilidade de não empenhar, porque o pedido que foi feito foi exclusivo, o projeto de lei veio exclusivo para a gestão plena. Então fica bem claro para a Eliane, que é a contadora, esse saldo você não mexe para nada. Esse saldo é só para a gestão plena. Por isso que eu pedi os 160 separados para fazer a outra parte. E foi quitado com a climagem? A parte da gestão plena foi. Já está tudo certo, certinho, então não tem mais problema nenhum com a climagem. Não, nós temos um problema com a climagem, que tem alguns exames marcados, que é justamente os exames nossos, que a gente tem que pagar, mas está precisando da suplementação. Esse 160. Ok, obrigada. Acho que ficou bem esclarecido. Né? Todos os vereadores, acho que está bem esclarecido em relação a isso. Queria agradecer a presença de cada um dia dessa casa, a imprensa, o secretário, alguém responsável por alguma secretaria, que veio aqui, foi muito bom, até para a gente esclarecer e bater esse papo e ajuste, né? Quero o nome do Dr. Wallace aqui, fazer meu agradecimento até pelas várias questões que a gente está aqui de portas abertas para colaborar, se for o caso dessa casa, que tenho certeza que a gente aqui é tão bem transparente, não só com o governo, mas com toda a sociedade de Itaocara, que a gente poderia muito bem levar essa reunião para a sala de reunião ali e ter esse debate entre secretário e vereador. Mas eu achei que a gente deveria colocar ao público e para que a gente fizesse parte, a imprensa, para divulgar e realmente não haver esse mal entendido sobre o legislativo e o executivo. Digo ainda mais que vou conversar com meus 9 pares vereadores, quem sabe em breve a gente faz uma audiência pública. Convida associações, diretor de colégio, os presidentes de outras entidades, que a gente possa fazer audiência pública, o que passou na Câmara, que a gente não tem nada a esconder, as matérias que estão na casa, aquela que está tramitando, aquela que foi votada, aquela que a gente fizemos uma emenda, votamos. Então, eu acho que aqui a gente está cumprindo o nosso papel e quero deixar bem transparente. Quem tiver alguma dúvida, procura a mim nesta casa, que vou levar a secretaria e a gente está pronto a bater papo e colocar qualquer dúvida que tiver em relação à documentação de qualquer uma secretaria e alguma coisa que estiver pendente. Queria agradecer e uma boa tarde a todos. Eu acho que está encerrado e está bem explicado em relação a essa matéria.